Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho, na verdade, pensar sobre essa sensação de estar nadando contra a maré quando se escolhe, quando a gente opta por construir uma relação mais saudável e educar os filhos de forma mais respeitosa. Eu já escutei isso de algumas mães, de algumas amigas, o quanto elas se sentem, e eu também já senti isso, o quanto parece que a gente está nadando contra a maré, né? A gente tá ali tentando acolher a criança, tá olhando pro sentimento, tá tentando entender e ter um impacto, construir uma relação, uma conexão de afeto, e sempre tem alguém julgando, sempre tem alguém apontando o dedo, sempre tem uma crítica, sempre tem um peso ali, né? A gente tá ali naquele movimento que não é fácil, que é uma desconstrução, que muitas de nós não fomos criadas a partir desse olhar, a partir dessa educação respeitosa, tendo essa educação como base. Então se torna mais difícil, porque você não tem essa referência, mas você acha importante, você quer construir. Então é o trabalho de nós nos conhecermos, nos desconstruirmos para poder construir essa base para a criança. Então são né, é muito mais energia, mas quando a gente acredita, a gente vê sentido, tá tudo bem, a gente tá ali naquele movimento. Mas o quando pesa também essas pessoas que vêm de fora, que vem muito forte, assim, e quando a gente vê, parece que é a maioria, né? Parece que todo mundo tá ali indo numa direção da questão da punição, da educação tradicional, e nós que estamos ali acolhendo, que estamos nos preocupando, estamos enxergando o impacto, né? A importância desse desenvolvimento emocional saudável na infância para a vida desse adulto, que vai ser refletido em várias esferas, porque ele vai ter, né, um convívio ali, seja no trabalho, seja com um companheiro, seja, enfim, com alguém quando for comprar um pão, que vai refletir a questão do respeito. A gente enxerga isso e a gente quer isso. Mas quando parece que, né, são migalhinhas, assim, são uma pessoa ali, a gente se sente às vezes até sozinha. E por quê? Eu acho que vem muito dessa. É importante a gente olhar que a educação tradicional ela vem muito forte, historicamente falando, né? Ela reina por muito tempo, né? Por muito tempo foi o que fez sentido, até porque não tinha tantos estudos em relação ao impacto emocional, em relação à criança, né? Em relação ao seu desenvolvimento, à sua cognição. Então, se for pensar, é uma coisa nova, né? Os estudos, a neurociência vem, né? Ela surge justamente para nos dar uma ampliação em termos de como essa criança aprende, como essa criança assimila, como que é o seu desenvolvimento, né? Pra gente conseguir enxergar ela de fato, de quem é este serzinho. E é isso, e a maioria não tem essa base, então tem muitas dores, muitos conflitos que muitos optam por não olhar, optam por dizer que tá tudo bem, que nunca aconteceu, que foi ótimo, né? Apanhou e não tem nenhuma sequela, só que normaliza o apanhar, que sofreu punições e nunca aconteceu nada, mas a autoestima não tá bem, tem crises de ansiedade. Enfim, a gente tem várias questões associadas a esse. Aconteceu isso comigo, mas eu estou bem, né? E a pessoa realmente não consegue perceber que muitos desses sintomas, assim, coisas pequenas de autoestima, de ansiedade, de pânico, tá muito associado, né? E é um reflexo do que foi vivenciado, é um reflexo da forma que você aprendeu, por mais que você não consiga enxergar. Então, realmente, às vezes eu entendo que é difícil, assim, esse nadar contra a maré. Mas o quanto é importante, porque a gente precisa, sim, nadar contra a maré, pensando no bem-estar da nossa criança, pensando no nosso bem-estar, que é o que faz sentido. Principalmente quando a gente tem noção do impacto negativo que teve, das nossas questões, né, que a gente tem que lidar, que a gente tem que cuidar hoje, que se tivesse sido cuidado, se tivesse tido um manejo diferente na nossa infância, a gente teria um impacto diferente hoje. Mas agora, com essa consciência, a gente quer fazer diferente para nossa criança, a gente enxerga essa importância. E o quanto a gente vai sim ter que nadar contra a maré por muito tempo. E é importante a gente fazer isso, se é o que a gente acredita, é importante quando a gente enxerga o impacto positivo. E seja nadar contra a maré
em relação a uma vizinha, em relação a uma pessoa que não tem vínculo com a criança, ou nadar contra a maré, inclusive com pessoas muito próximas, seja um avô, seja uma avó, uma tia, que acha que você tá errada por acolher, que acha que você não deveria dar, né, suporte emocional para a criança, que acha que você deveria castigar, que acha que a criança tá errada, que ela faz de propósito. É importante a gente saber também qual é o limite que a gente consegue dentro dessa relação. A gente coloca o nosso limite, mas qual o limite a gente perceber que essa pessoa, será que essa pessoa ela tá aberta para tentar entender o porquê que você faz isso, qual a importância e abrir a mente, ou não, ela só quer criticar e ela não tá aberta para enxergar, porque quando a pessoa não está aberta a mudar, não está aberta a enxergar isso, entender, é muito difícil. A gente não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Então, nesses casos, coloca o limite e pronto. É importante. Continue nadando contra a maré e coloca o limite e continua remando às vezes mesmo que dê o desânimo, vai. Olha pro seu filho, olha pra sua filha, só vai. Porque é por meio da relação com ela que você vai colher. Os frutos são a sua relação, é o respeito que ela está construindo com base. É uma relação de confiança. Você sabe que na adolescência vocês já vão ter construído uma base de confiança que ela não vai correr de você quando tiver alguma situação, algum conflito, algum receio, fez alguma cagada. Se ela construir uma base de confiança, ela vai correr pra você, ela vai te pedir ajuda pra lidar com os conflitos. E é importante, a adolescência é uma fase muito importante que a gente vê tantas atitudes, tantos caminhos, né, que por se sentir tão perdidos, os adolescentes acabam se perdendo, né. Podemos sim nomear e pensar na questão dos vícios, algumas atitudes que não são legais, até a questão da violência, né, como que esse adolescente aprendeu e como ele tá conseguindo expressar na adolescência a sua dor, né? A sua falta de conexão, a sua falta de olhar mesmo, de se sentir visto, se sentir conectado, se sentir importante para alguém. Então, que continuemos nadando contra a maré e que continuemos criando, impactando o nosso filho em construir uma base emocional, ajudando ele a construir uma base emocional saudável, que ele tenha um desenvolvimento saudável, que ele possa ser um adolescente com aspectos emocionais saudáveis e um adulto que impacta, que tenha um impacto positivo no mundo e construa relações saudáveis para a vida dele e tenha isso como base.